Deixa eu lhe falar uma coisa: o maior inimigo do avivamento não é o pecado escancarado. O maior inimigo do avivamento é a santidade fingida. Atos capítulo 5, versículo 19, versículo 18. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Durante toda a noite, um anjo do Senhor abriu as portas. Ou em outras versões, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, instruiu-lhes e disse: ide e apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras de salvação. Aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco. Tua palavra que não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Nós te pedimos que a tua palavra a nós seja revelada nesta noite. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz: sente no seu lugar. Meus irmãos, nós estamos em Atos capítulo 5. Interessante que Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo é um livro onde parece que a igreja não para. A igreja continua avançando, a igreja continua crescendo, a igreja continua vivendo aquilo que Deus tem, aquilo que Deus preparou. E é interessante porque Atos dos Apóstolos fala de gente imperfeita. Atos dos Apóstolos fala de gente que negou Jesus. Atos dos Apóstolos fala de gente que duvidou de Jesus. Atos dos Apóstolos fala de gente que uma hora em João 21 queria entregar e devolver e voltar à vida que tinha. Mas Atos dos Apóstolos fala de alguém que decidiu viver uma mudança de Deus em sua vida. Porque deixa eu lhe falar uma coisa: evangelho não tem a ver com perfeição, tem a ver com decisão. Porque nós somos aquilo que decidimos. Somos frutos de todas as nossas decisões. Você só chegou aqui hoje porque você decidiu entrar nesse ambiente. Então, Atos dos Apóstolos fala de gente que é imperfeita, gente que é falha, gente que está errando, gente que está falhando, mas diz: eu vou pôr um ponto final nisso. Eu quero trilhar um novo caminho, eu quero trilhar um novo tempo. Queridos, a mudança de Deus na nossa vida, ela não vem quando um congresso acontece, quando um grande pregador traz uma linda palavra. Uma mudança de Deus na nossa vida acontece quando nós decidimos. É você olhar para a sua antiga realidade e dizer: eu não quero mais carregar marcas de rasos, de fases rasas na minha vida. Eu quero me aprofundar. Eu quero viver mais do que Deus tem para a minha vida. Atos capítulo 5 fala desse tempo também. Um tempo onde os apóstolos estão pregando. Pedro está pregando no pátio do templo, ou do pórtico ali onde estava o templo de Salomão. Maravilhas estavam sendo feitas, obras estavam sendo realizadas. Só que Atos capítulo 5 começa com uma realidade meio difícil de encarar. O que, pastor? A morte de Ananias e Safira. É interessante porque nesse contexto, o que está acontecendo aqui no capítulo 5, só para que você entenda o contexto. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos é uma geração que copia outra geração. Porque geralmente a falsa adoração vem da verdadeira adoração. Eu vou ver como é que está se fazendo para que eu possa fazer também. Só que evangelho não tem a ver com performance. Não tem a ver com ensaio. Tem a ver com já começou, já estou nele. Não dá para deixar para depois, é agora. É interessante porque capítulo 5 de Atos vai falar que existia um homem chamado Ananias. Ananias está observando o que está acontecendo no capítulo 4. Porque no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, as pessoas recebem de Deus e vão entregando tudo que tem nos pés dos apóstolos. Propriedade. Imagina, irmão, oferta de fazenda, oferta de bens, de comunhão. Eles entregavam. Um mover de Deus era tão grande que eles se moviam em coração e entregavam. Só que a Bíblia vai dizer que Ananias também quer participar daquilo. Só que Ananias vai fazer isso
E ele vende uma propriedade para entregar nos pés dos apóstolos. Mas a Bíblia vai dizer que a motivação do coração dele é entregar. Mas na verdade a oferta dele, ele retém. A entrega dele, ele retém. E ele põe uma parte da oferta. Só que o problema não é que ele está pondo uma parte da oferta. O problema é que ele está dizendo que está entregando uma oferta completa. E é aqui onde nós nos encaixamos e precisamos ter cuidado na nossa vida. O problema não é entregar uma parte da oferta, desde que você diga: é essa parte da oferta que eu estou entregando. O que é que isso fala, pastor? Sinceridade. Antigamente, deixa eu lhe falar uma coisa, quando os grandes viajantes chegavam dos lugares onde haviam comércios de vasos, a primeira coisa que, quando os vasos desembarcavam dos navios, era colocar os vasos em exposição assim que eles saíam no porto, antes de comercializar. Só uma coisa dava para perceber se o vaso estava pronto para ser vendido ou não. O que, pastor? A luz do sol. Quando os vasos desciam, quando os vasos vinham junto com a embarcação, que a luz do sol refletia, eles olhavam para os vasos e viam se o vaso estava completo para ser comercializado ou não. E qual era o critério deles, pastor? Era saber se o vaso tinha sido colado, o vaso tinha sido quebrado e depois colado para venda. E como é que eles observavam isso? Se no vaso tinha cera. E aí vem a palavra, a etimologia da palavra sinceridade, é sem cera. Sinceridade não é para gente perfeita. Sinceridade é reconhecer a condição que eu tenho, mas eu não finjo que está tudo bem. O que está acontecendo no capítulo 5? Uma geração de fingimento. O problema não é entregar uma parte, o problema é entregar uma parte achando que está entregando tudo. O problema não é entregar uma parte, é entregar uma parte dizendo: eu já fiz minha parte. Você nem começou a fazer. Primeiro, a tua oferta, a tua entrega já está errada. E o que está acontecendo aqui? Ananias e Safira, eles vão morrer por causa de uma falsa entrega. Deixa eu lhe falar uma coisa, quem está morrendo aqui não é Ananias e Safira não. Quem está morrendo aqui é uma geração de falsa entrega. O que está acontecendo em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, é a morte da falsa entrega. O que está acontecendo é a morte da falsa adoração. Deixa eu lhe falar uma coisa, o maior inimigo do avivamento não é o pecado escancarado. O maior inimigo do avivamento é a santidade fingida. Deixa eu lhe falar uma coisa. Às vezes nós levantamos as nossas mãos, às vezes nós cantamos os hinos, só que Deus nos enxerga além dos discursos. Deus nos enxerga além das performances. Deus nos enxerga além das canções. Deus examina o nosso coração. Onde termina o fingimento, começa o avivamento, irmão. Eu não vim nessa noite fingir que está tudo bem. Eu vim nessa noite reconhecer minha condição. Eu tiro a cera e digo: é aqui, Senhor, é essa área aqui que precisa o Senhor tocar. Sabe por quê? Porque Deus não unge personagem. De Gênesis a Apocalipse, você não vai ver Deus ungindo personagem. Você vai ver Deus ungindo gente falha. Porque o homem que Deus falou que era segundo seu coração, vamos examinar as suas falhas, era falho, irmão. Só que Deus não unge personagem, Ele unge em pessoas verdadeiras. E é por isso que Ananias e Safira morrem, porque eles estão prosseguindo no seu fingimento. A Bíblia diz que quando eles morrem, a igreja é tomada, está escrito na minha e na sua Bíblia, de grande temor. Em outras versões diz, uns ficaram apavorados. Em outras versões diz, outros ficaram atônitos. Mas o que é que significa a palavra temor? É tremor ou temor, pastor? Temor. Porque Deus não nos chamou para ter medo dele. Deus nos chamou para temer a ele. E qual é o maior significado, ou o significado que pode definir a palavra temor? Temor é lembrar, saber que Deus está presente mesmo quando minha mulher não está,
O pastor não está. A liderança não está. Ninguém está vendo. Ninguém está olhando. Ninguém sabe de nada. No privado da minha vida é que eu executo o temor ou não de Deus na minha história. Temor é consciência de que Deus está presente. Temor é saber que ninguém está vendo, mas Deus está. Só que Deus vai precisar matar no capítulo 5 para fazer o temor voltar. Deus vai precisar encerrar algumas coisas no capítulo 5 para fazer o temor voltar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus vai deixar alguns sinais. Deus vai realizar algumas obras. Mas quando você vê isso acontecendo, é para o temor voltar. Por quê, pastor? Porque tem hora que nós, e eu estou me incluindo nisso, eu não vim pregar para você. Irmão, pode ter certeza de uma coisa. A coisa mais fácil do mundo para um pastor é subir no púlpito e fazer um belo sermão. O difícil é quando eu desço daqui. O difícil é revelar quem eu sou quando as câmeras desligam. Porque o meu maior desafio não é pregar. Posso falar uma coisa para você? Talvez pregar seja a parte mais fácil do ministério. Difícil é os bastidores que ninguém sabe. Difícil é as dificuldades que aparecem no meio da minha jornada para mim mesmo. E que eu preciso me livrar delas. Escute! Deus vai matar no capítulo 5 só para o temor voltar. Mas pastor, por que Deus vai matar no capítulo 5? Porque se Deus não mata no capítulo 5, a displicência. Se Deus não mata no capítulo 5, e eu falando essa expressão, Deus vai matar no capítulo 5, talvez te chamou a atenção no meio dessa mensagem. Mas se eu dissesse assim, Deus vai abençoar no capítulo 5, não chamaria, você ia receber do mesmo jeito, mas não chamaria tanta atenção. Mas por quê? Porque Deus encontrou um jeito de acabar com a distração. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja está vivendo um período, a igreja de Cristo na face da terra, onde está tendo que lutar com a distração. Enquanto você está no seu foco, no seu propósito, na sua missão, vivendo o que Deus tem na sua vida, tem um bocado de distração no seu dia, na esquerda, na direita, na frente, na trás, no celular. Você passa o celular, distração. Você percebe que a gente passa o celular hoje em coisas aleatórias. Você não se conecta com a mesma coisa. Você passa você tá vendo uma coisa de beleza, daqui a pouco você está vendo uma coisa que não tem nada a ver com beleza, sobre negócio. Por quê? Para você não se conectar com nada. Essa é a pregação do mundo. Não se conecte com a família, não se conecte com a sua casa, não tenha compromisso com nada, nem com ninguém. Para você não se conectar com nada. E o maior desafio é vencer a distração. Distração em casa, distração na vida, distração no culto. Irmão, eu estou abismado que tem gente que está no culto, distraído no culto, roendo a unha no culto, pensando na pizza que vai comer no culto, pensando no boleto que vai pagar no culto. Eu não vim aqui nessa noite me distrair, eu vim nessa noite entrar em audiência com aquele que tem as palavras de vida eterna. Esse não é um ambiente, nunca vai ser um ambiente social. E está complicado pregar isso numa geração onde as pessoas estão preocupadas em criar igrejas sociais. Deixa eu ver uma igreja legal para isso, para aquilo. Igreja não tem que ser legal. Igreja tem que ser algo que te confronta, que muda a tua realidade, que faz você entrar aqui de um jeito e sair diferente de como você entrou. Seria bom que você saísse daqui com raiva de mim hoje, não feliz comigo. Porque do capítulo 1 ao capítulo 5, maravilhas. Pentecoste, capítulo 2, o homem que está na porta, ele está vendo as maravilhas de Deus. Ele se levanta e anda, um paralítico que não podia andar. Capítulo 4, mais avivamento, mais poder, mais unção. Capítulo 5, morte. É Deus dizendo, cuidado, porque eu tenho uma corda, e a minha corda é grande. Bem, minha antio, cuidado, viu? Você que já se entregou, você que tem um compromisso com Deus, você que tem uma vida no altar,
Você que Deus tem algo na sua vida, cuidado. A corda de Deus é grande, Ele solta, parece que a gente está sem corda. Mas Ele não solta a ponta da corda. A ponta da corda está na mão dEle. E tem hora que Ele puxa a corda, não é pela força da ponta, é para vir a corda inteira. Porque Deus não está preocupado com o teu conforto, Deus está preocupado com o teu destino. Deus não está preocupado se você está confortável, Deus quer te levar ao caminho da porta estreita, não é porta larga não, filho. Evangelho não é sobre porta larga, tudo pode não. Pode não. Tudo eu faço não. Por quê? A porta é estreita. E para passar na porta estreita, tu que gosta de academia, de ficar fitness, tem que ter uma dieta de whey protein do céu. Quando acontece uma morte, a Bíblia diz, todos são tomados de... Porque a única forma de Deus dizer, acorda! Foi essa. Eles não acordaram na repreensão. Eles não acordaram no aviso. Eles não acordaram no alerta. Aí Deus usou a morte. Sabe o que a Bíblia diz? Davi um dia olhou e disse assim, eu quero a presença. Eu quero a arca. Traz! Na hora da condução da arca, carro novo. Davi, cuidado. Não foi assim que Deus falou que era para trazer. Mas está dando certo. Deixa levar porque está dando certo. Lembre-se que a ponta da corda está na mão de Deus. E nem tudo que está dando certo é porque está certo. A Bíblia vai dizer que, eu acho lindo Deus, irmão, que a arca sai, a arca caminha, a arca anda pelas ruas de Jerusalém, só que tem um problema, está no carro novo. Deus não impede a arca de sair da forma errada, só que tem uma hora que Deus vai parar. A Bíblia diz que quando chegou na eira de Nacon, ou seja, passou um dia, porque o problema do erro é esse. O Espírito Santo me confrontou um dia e disse, você sabe qual é o problema? Enquanto eu adolescente tive uma experiência com Deus, você sabe o problema desse pecado reincidente na sua vida? É porque você peca e não acontece nada, você peca e não acontece nada, você peca e não acontece nada, você peca e não acontece nada. Então você acha que está tudo bem, tudo certo. Só que tem uma hora que o boi tropeça. Tem uma hora que a cobrança chega. Tem uma hora que a conta precisa de alguém para pagar ela. Deus deixa sair. Pastor, Deus não vai fazer nada. Vai não. Por quê? Porque Deus está dando uma oportunidade para Davi tirar a arca do carro e colocar a arca no ombro. Deus está dando uma oportunidade para Davi consertar. E conserto é uma coisa muito séria, irmão. Porque conserto é uma coisa que é feita individualmente. Talvez alguém consertou com Deus e você está julgando pessoas ainda. Aí quem entra na prova é você. Porque eu não vim nessa noite pregar para você, eu vim pregar para mim. Porque você pode ter consertado com Deus e eu estou te julgando aqui. É por isso que evangelho e mensagem é para si, não é para os outros. Quando Jesus sentou na mesa, não precisou apontar o traidor disse, sou eu. Porque a palavra é a espada que revela. E a espada está revelando nessa noite a minha e a tua realidade. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando chegou na eira de Nacon, que os bois tropeçaram, Uzá e Aiô, que viu a arca sendo levada de todo jeito, pegou na arca de todo jeito. Por quê? Porque eles viram a arca sendo levada de todo jeito. Num ambiente onde não se cria temor, se vive sem temor. Então, já que levam de todo jeito, o que é que tem? Eu pego a arca de todo jeito também. Só que Deus disse, eu permiti transportar de todo jeito, mas tocar na minha arca não. Porque Deus tem um limite.
Às vezes as pessoas, só abrir um parênteses aqui, tem nada a ver com a mensagem. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, até quando a impunidade de gente ruim, de gente que faz o mal, de gente assassino, de gente que está no poder, que está no governo, que está nisso, que está naquilo, esse povo age, faz isso, faz aquilo, até quando? Irmão, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A hora de Deus chega. E quando chega, irmão, você pode saber, você pode escolher a sua semente, mas a colheita você não escolhe não. Você colhe o que você plantou. E pode ter certeza, eles escolhem o que eles estão plantando. Descanse seu coração. Tem tanta gente preocupada com o que não é para preocupar. Quem é que vai sentar, quem é que vai subir, quem é que vai sair, quem é que vai ficar? Tem um trono que está ocupado. Eu não estou dependendo de quem vai sair, de quem vai ficar. Contanto que o trono do céu no meu coração esteja ocupado. A Bíblia vai dizer, deixa eu entrar na mensagem, meu Deus, me ajuda. A Bíblia vai dizer que quando chega na ira de Nacon, usar, toca na arca. Aí Deus fulminou. Aí eu ia usar na mesma hora. Está escrito na minha e na sua Bíblia. 2 Samuel capítulo 6, se não me engano. Se não me falha a memória. Está escrito, naquele dia Davi temeu ao Senhor. Sabe por que aquilo aconteceu? Para voltar o temor na vida de Davi. Era Deus dizendo, eu vou permitir uma situação na sua vida. Para você entender que não é de qualquer jeito e nem de qualquer forma. Essa situação que eu estou permitindo é para não perder você. Mas eu estou perdendo, é melhor que se perca alguma coisa na sua vida do que você se perder. Porque no processo das percas, o importante não é o que se perde, é você. Você é que não pode se perder. Você pode estar perdendo alguma coisa, mas se você não está perdido, irmão, fica tranquilo. O que se perdeu no meio do caminho é encontrado. Quando Paulo disse, o navio vai afundar, não se preocupa com as cargas, nem com o que a gente está levando, não. As 276 vidas que estão no navio, nenhuma delas se perderão. O que Deus está dizendo é, as coisas se perdem, mas as pessoas eu preservo. Fica firme no processo das percas. Você pode estar perdendo alguma coisa na tua vida. O importante é você não se perder. Davi vai temer ao Senhor. E esse temor é um alerta. E Deus tem deixado alguns alertas. E é interessante que a Bíblia vai dizer no capítulo 5 que eles morrem. E quando eles morrem, o povo começa a temer ao Senhor. Qual é o resultado disso? Versículo 12. Depois de um grande temor, versículo 12, capítulo 5. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Versículo 12, capítulo 5. Muitos sinais e prodígios. Muitos o quê? Avivamento vem depois de quebrantamento. Nós não vamos ver a glória de Deus com o coração pesado. Nós não vamos ver sinais e maravilhas entre o povo sem temor no nosso coração. Mas o passo seguinte depois do temor é as maravilhas de Deus. Só duas pessoas entenderam. As maravilhas e os feitos de Deus voltarão a se manifestar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa parentela, e o nome dele será glorificado. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A mensagem de hoje à noite é Deus dizer para você: eu ainda não terminei. Pois bem, prodígios e maravilhas eram feitas, sinais, pregações, cultos avivados. O temor voltou. A graça de Deus está sobre eles. Mas o que é que acontece, pastor? Capítulo 5, versículo 17. No meio desse mover, no meio desse resultado, na aparência desses frutos, está escrito na minha e na sua Bíblia: levantando-se o sumo sacerdote,
E todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita. Mas como é que existe inveja coletiva? Não existe inveja coletiva. Porque o texto começa dizendo de alguém único e começa falando de todos. E eu descobri aqui nesse texto que começou por um. Por quem, pastor? Pelo sumo sacerdote. Mas é interessante que o sumo sacerdote, ele queria ver Deus agir no meio do povo. Mas o próprio sumo sacerdote foi quem foi tomado de inveja do que Deus estava fazendo no versículo 12 e o versículo 16. O que? Sinais, maravilhas, pregações, poder de Deus, avivamento no meio do povo. Não tem como você viver aquilo que Deus tem sem haver uma retaliação. Não tem como você estar no propósito e no propósito não levantar uma peleja, uma guerra. Por quê? Porque o que você está vivendo é tão puro, tão lindo, tão poderoso em Deus, que o inimigo tem que levantar. Aí a Bíblia vai dizer, o sumo sacerdote foi tomado de inveja. E depois, todos que estavam com ele. Todos que estavam, porque inveja é algo que se espalha através de fala. Olha para eles como estão pregando no templo. Na nossa congregação não tem tanta gente assim. Faz anos que a gente prega aqui no Sinédrio, faz anos que a gente reúne com o povo nas sinagogas, e a gente não consegue fazer o que eles estão fazendo. E eu vejo algo muito poderoso, como eles não conseguem derrubar Pedro e os apóstolos, eles vão espalhar um falso conceito sobre Pedro. Eu vejo algo muito poderoso, porque quando não puderem te derrubar, vão influenciar os outros a te odiar. Quando não conseguirem destruir o seu propósito, vão tentar destruir a sua reputação. Você tem certeza, pastor? Foi assim com José. Foi assim com Jesus em Nazaré. E foi assim com Pedro em Atos capítulo 5. Começaram a falar uns para os outros, tentando destruir a vida de Pedro. Só que Deus tinha uma pauta escrita assim: eu ainda não terminei. E aí, pastor? E aí que no versículo 17 eles se enchem de fúria. E no versículo 18 eles prendem Pedro junto com os apóstolos. Só que sabe o que eu acho lindo? É que a Bíblia diz: prenderam os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Versículo 19. Todavia, entretanto, contudo, mas, porém, um anjo do Senhor. Você tem mão para levantar para liberar uma palavra sobre a tua vida? Ninguém colocará ponto final onde Deus ainda está escrevendo o próximo capítulo. Você tem mão para levantar para profetizar algo sobre a tua vida? Deus está dizendo: eu ainda não terminei. Mas me lançaram no cárcere interior, me colocaram na prisão pública, eu ainda não terminei. Quando disserem que o prazo acabou, Deus está dizendo: não terminei. Quando disserem que a idade avançou, eu ainda não terminei. Quando disserem que a oportunidade foi perdida, eu crio oportunidades onde não existe, eu ainda não terminei. Quando disserem que a porta fechou, Deus está dizendo: eu ainda não terminei. Eu acho lindo que o anjo aparece durante a noite. O anjo aparece. Mas o sinédrio, os sumos sacerdotes, a comissão deles funcionava. Mas ela funcionava durante todo o dia. Antes do cair da tarde eles se recolhiam, porque o trabalho acabava. Cair da tarde, início da noite, já encerrou o dia. 4, 5 horas da tarde é meia-noite. Para eles, 4, 5 horas da tarde, para nós é meia-noite. Irmão,
Quem é que resolve alguma coisa de meia-noite? Meia-noite, o shopping está fechado. Vamos falar de antigamente? Hoje mais não. A lotérica não funciona mais. As coisas não estão abertas. Nada funciona para resolver meia-noite. Cartório está fechado. Empresas de logísticas estão fechadas. Alguém está de plantão, mas está fechado. Só que a Bíblia vai dizer que lançaram eles de dia. E Deus abriu a porta de noite. Enquanto os homens trabalham com a luz acesa, Deus trabalha com a luz apagada. Posso falar uma coisa para você? Deus é atemporal. No céu não tem feriado, não tem imprensado, não tem férias coletivas. O céu está aberto agora. O trono de Deus está aberto agora. Agora. Quando Deus vem à noite, Ele está dizendo: os bancos fecharam, os escritórios fecharam, os telefones pararam de tocar, mas a terra parou de trabalhar, mas Deus continua fazendo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez você esteja vivendo um fim de semana, um feriado da sua alma. Está tudo parado, ninguém responde, nada acontece, nenhuma porta abre. O expediente dos homens acabou, mas o de Deus continua aberto. O de Deus continua aberto. O de Deus continua aberto. Deus gosta de agir fora da nossa hora. Deus gosta de agir fora da lógica humana. Você nem sabe, mas Deus está trabalhando fora de hora. Deus está agindo fora de hora. Porque enquanto houver alternativas humanas, luz acesa, talvez Deus esteja se recolhendo. Mas quando a luz apaga, Deus diz: chegou a minha hora. Quando o impossível chega, Deus diz: chegou a minha hora. Quando o problema é impossível, a causa difícil chega, Deus diz: agora chegou a minha hora. Pastor, por que Deus gosta de fazer as coisas fora de hora? Dessa hora do homem. É porque quando milagres acontecem fora do horário comercial, fica claro que não foi a influência de pessoas. Eu falei aqui há alguns dias e vou falar de novo. O que vai acontecer nas nossas vidas nos próximos dias não tem a ver com amigo, não tem a ver com favoritismo da estação que nós estamos vivendo. Tem a ver com Ele. Não, eu tenho uma palavra de Deus para você. Vai ficar evidente que não foi o horário, que não foi o local, que não tinha nada para dar certo, mas vai dar certo. Não tinha nada apontando que ia ser fácil, mas Deus estará no negócio e o nome dele será glorificado. Sabe o que eu acho interessante? Os homens fecharam a porta, Deus abriu a porta. Por quê, pastor? Porque está escrito no livro do Apocalipse, eu não sei se você segura isso, é que Deus tem uma chave que quando Ele abre, não se preocupe com pessoas e oposições no meio do caminho, preocupe-se com a chave na mão de Deus. Porque se Deus decidiu abrir, pastor, porque quiseram, fizeram, falaram, pegaram, aconteceram, não tem quem feche a porta que Deus decidiu abrir. Não, eu sinto a graça de Deus aqui para dizer para 2 ou 3 pessoas: meu filho, pode ter repartição na frente, pode ter jurisdição na frente, pode ter coisas te impedindo na frente, mas se a chave está na mão de Deus, Ele está dizendo: eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Eita, que eu estou sentindo uma graça de Deus aqui para dizer para 2 ou 3 pessoas que não vieram se distrair, vieram ligar-se no céu. A chave está na mão de Deus e as dificuldades não vão impedir o que Deus irá fazer nos próximos dias. Meu Deus, só 2 pessoas, mas eu vou profetizar mesmo assim. Vai acontecer nos próximos dias, porque a chave está na mão de Deus. Está na mão de Deus, está na mão de Deus. Mas está vindo a chuva por aí, a chave está na mão de Deus. Está vindo uns dias difíceis por aí, a chave está na mão de Deus. Estão fechando a porta para mim aqui, a chave está na mão de Deus. A chave está na mão de Deus. A chave está na mão de Deus. Quando Deus abre a prisão durante a noite, Ele está dizendo: eles tentaram, mas não vão prevalecer.
A grande questão da dificuldade da luta do deserto não é o que se levantou, é o que vai prevalecer. Não faça da sua estação morada. Vai passar. Vai passar. O problema é que quando nós estamos numa estação muito difícil, a primeira coisa que pensamos, como eu vou sair dessa? Como enxergar saída se eu não estou vendo a porta? E Deus precisa de porta para criar saída. O Deus que criou caminho, estrada, pavimentou estrada. Porque os homens para pavimentar, nem pavimenta direito e pavimenta atrasado, demora. Deus disse, não tem porta no meio do mar, Jesus, eu crio agora. Abre. Abre. Não, só quem está crendo no abre de Deus aqui, abre. Não tem porta, Ele cria a porta até onde não tem parede. Meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus. Ele cria cura onde não existe restauração na saúde. Ele cria resposta aonde não tem como. Deus está criando alguma solução para você passar. Olha o que o versículo 25. Olha o que o versículo 22. Mas os guardas chegaram lá. E não. Mas foi eu que deixei eles lá. Foi eu que coloquei eles nessa situação. Foi eu que dei, foi eu que fiz, foi eu que aconteci. Eu quero ver agora como vai ser depois que eu fechei a porta. Eu quero ver agora como vai ser se eu não estiver. Aí Deus olha para a gente que se acha. Essa era para depois, mas vai para agora mesmo. Deus olha para a gente que se acha e diz, o quê? Carne podre? O quê? Tu quer ver agora como vai ser? Porque tu deixou no cárcere. E se eu te disser que a minha obra na vida da minha igreja, na vida de Pedro, não depende da chave do carcereiro? Porque eles foram procurar, mas eles não estavam mais. Era Deus dizendo para eles, é para vocês saberem que o controle não está na mão de vocês, está na minha. Eu não sei o que vai acontecer, segura essa aí. Mas o Espírito de Deus vai mostrar que o controle está na mão dele. Eu não sei quantas situações se levantaram, mas Deus vai mostrar que o controle está na mão dele. Alabastio, facemia. Pentecostais já chegaram aqui para adorar a Deus? Não, os pentecostais, canela de fogo, já chegaram aqui. Reviver em Cristo, irmão, é avivamento, é pentecostal, é fogo, é brasa. Aleluia. A chave está na mão de Deus, a chave está na mão de Deus, a chave está na mão. Eles são tão confiantes que eles vão dormir. Só que a surpresa Deus fez no meio da noite deles. Quando eles chegam pela manhã, olha o que está escrito, olha o que está escrito. Versículo 23, olha o que está escrito, versículo 23. Ô seu sumo sacerdote, eles foram falar com o sumo sacerdote. Nós encontramos a prisão fechada. A prisão o quê? A prisão o quê? Porque o milagre vai acontecer com a porta fechada. Segunda Reis capítulo 4, a multiplicação do azeite aconteceu com a porta fechada. Deus não, eu vou falar de novo para você entender. Deus não precisa abrir a porta para fazer, Ele vai fazer com a porta fechada mesmo.
Encontramos eu não estou entendendo, porque a prisão está fechada. Tem um segundo ponto. Toda a segurança nós colocamos nela. Os sentinelas colocamos a posto junto às portas. Só que quando a gente abriu a porta, eles não estavam lá. Que situação perfeita para ninguém fugir. Que situação perfeita para ninguém sair. Só que Deus tinha uma caderneta no céu dizendo: eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei. A raiva deles, e agora eu vou encerrar, pra você ficar feliz. A raiva deles foi que eles não encontraram os apóstolos no lugar que eles colocaram. A maior raiva deles foi essa. Por quê? Está escrito no versículo 25. Está escrito no versículo 22. No versículo 22. Então chegaram à prisão, mas não o encontram. Porque eles tinham certeza de uma coisa: no lugar que eu coloquei eles. Coloquei eles num lugar onde eles vão ter depressão. Coloquei eles num lugar onde eles não vão conseguir vencer o pânico, o medo. Eu coloquei eles num lugar de dificuldade tão grande que eu tenho certeza que de lá eles não saem. Só que para a surpresa deles, eles não estavam mais lá. O sistema os procurou no lugar antigo. Mas você sabe qual é o problema? Deus já tinha levado eles para um lugar novo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem gente que ainda está te enxergando pela sua realidade antiga. Tem situações que ainda estão te enxergando pela sua realidade antiga. Vão te procurar na derrota, na depressão, na escassez, mas não vão te encontrar. Por quê? Você já saiu de lá. Por quê, pastor? Eles têm o endereço do seu passado, mas Deus sabe para onde está te levando no futuro. Eu sinto no Espírito Santo de Deus, aqui pelo louvor, eu sinto no Espírito Santo de Deus que você não pode olhar para trás. Escute, se você não pegou nada do culto, só pegue isso. Como Deus está dizendo que ainda não terminou na sua vida, sempre vão ter referência. Quando pensarem assim: pessoa medrosa na família, é fulana. Pessoa que não enfrenta situações covarde na minha família, na minha casa, fulano. Pessoas que não crescem, não prosperam, não vivem, não fazem, não acontece, fulano. Sempre vão nomear alguém. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você. Não adianta nos procurar no passado. Porque nós não estamos mais lá. Enquanto eles não veem Deus trabalhando por você, eles não estão vendo, mas Deus já está trabalhando em você. E Deus está mudando tanta coisa aqui dentro para dizer: eles vão te procurar no teu antigo endereço, mas não vão encontrar, porque eu já preparei caminhos novos para você. Você não será rotulada nem rotulada como a pessoa da desistência no meio da tua família. Mais uma que vai dar seguimento, porque a mãe aconteceu isso, a avó aconteceu isso, o avô dele era assim, a avó dela era assim. Com você se encerra. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Em você se encerra toda maldição hereditária. O pai dele bebia, a mãe dele bebia, ele também vai beber, ele também vai fazer isso. Na família dele só tem isso, só tem aquilo. Em você não. Vão te procurar lá, mas você não estará mais lá. Porque a mão de Deus está removendo pessoas aqui e dizendo: você vai ser diferente, você vai caminhar diferente, você vai andar diferente, você vai falar diferente, você vai ser diferente no meio da tua família. Eles não vão te encontrar nas coisas velhas. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo.
As mesmas pessoas que pereciam naquelas áreas não perecerão mais. Porque Deus tem um novo tempo, de uma nova história, de uma nova era. Ei! O novo capítulo já chegou. Quando o novo capítulo chega, ninguém quer saber nem do que assistiu no antigo capítulo, nem do que viu no antigo capítulo. É verdade que algumas coisas aconteceram, mas Deus está dizendo: o novo chegou. Ai, meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. O novo chegou. Para a galeria lá em cima, o novo chegou. Para a nave da igreja lá atrás, o novo chegou. Para aqui para frente, para os obreiros, os diáconos, o novo chegou. Para os cantores, para a banda, o novo chegou. O novo, ai. Levanta a mão para adorar. Abre essa boca, abre essa boca, abre essa boca. Comece agora a falar em novas línguas. O novo chegou. Comece agora a fluir no Espírito. O novo chegou. Comece agora a sentir Deus te levando para esse novo lugar. O novo chegou. O novo chegou. O novo chegou. O novo chegou. O novo.